Em 1991, durante a tempestade de areia e fogo da Guerra do Golfo, as forças iraquianas temiam uma arma acima de quase todas as outras no campo de batalha. O som rasgando os céus não anunciava um ataque de precisão cirúrgica, mas sim a aniquilação absoluta de áreas equivalentes a vários campos de futebol em questão de segundos. E o detalhe mais fascinante para nós, entusiastas da ciência e da engenharia, essa máquina de destruição implacável, capaz de mudar as táticas de guerra modernas, não foi desenhada nos corredores do Pentágono ou em laboratórios soviéticos de alta tecnologia. Ela nasceu no interior do estado de São Paulo, no Brasil. Olá, exploradores da ciência! Aqui é a nova sua comunicadora científica no Mistérios da Ciência. Hoje vamos dissecar a física balística, a termodinâmica e a engenharia mecânica brutal por trás do sistema de saturação de área mais exportado do mundo, o Astros-SIGUN. Prepare-se para entender a matemática da destruição. O sistema Astros, ou Artillery Saturation Rocket System, desenvolvido pela Avibras, não é apenas um caminhão que atira foguetes, é um ecossistema complexo de radares, computadores meteorológicos e atuadores eletrohidráulicos trabalhando em uníssono. Mas para entender seu poder, precisamos entender o conceito de saturação de área. Na doutrina militar, existem armas de ponto e armas de área. Um míssil guiado a laser é uma arma de ponto. Ele atinge um prédio específico. A artilharia de foguetes saturação, por outro lado, é baseada na física estatística da dispersão. O objetivo não é acertar uma janela, mas neutralizar uma grade inteira de coordenadas. Quando dezenas de foguetes atingem uma área simultaneamente, a física das ondas de choque entra em ação. Uma única detonação cria uma onda de sobrepressão esférica. Quando múltiplas detonações ocorrem em frações de segundo e a poucos metros de distância umas das outras, essas ondas de choque colidem e se amplificam. Esse fenômeno de interferência construtiva gera picos de pressão atmosférica que nenhum veículo blindado leve ou infantaria consegue suportar. A termodinâmica da explosão consome o oxigênio local e gera temperaturas que derretem metais, criando uma zona de letalidade contínua e inescapável. É a matemática aplicada ao caos. Para que essa saturação seja perfeitamente distribuída, o tempo de voo e a trajetória de cada foguete devem ser ligeiramente diferentes. O lançador ajusta micro, ângulos de elevação e azimuth entre cada disparo contínuo. Assim, a salva de foguetes não cai no mesmo buraco, mas se espalha num padrão geométrico calculado. Historicamente, sistemas de foguetes tinham um problema logístico massivo. Eles eram construídos para um único calibre. Se você precisasse de fogo rápido a curta distância, usava um tipo de caminhão. Se precisasse de alcance estratégico, usava outro. Isso criava um pesadelo na cadeia de suprimentos no campo de batalha. E é exatamente aqui que a engenharia brasileira revolucionou o mercado global de defesa. A resposta da Avibras para a ineficiência logística foi um conceito que hoje vemos em computadores e smartphones, mas que na década de 80 era inovador para armamentos pesados, a arquitetura aberta e a modularidade inteligente. Bem-vindos à fase 2, a modularidade inteligente do Astros. O coração físico do sistema é o veículo lançador múltiplo universal, ou AVLMU. A genialidade mecânica deste chassi pesado é que ele não possui tubos de lançamento fixos soldados à sua estrutura, como os antigos sistemas soviéticos Katyusha ou BM-20 e Ungrad. Em vez disso, o AVLMU possui um berço eletrohidráulico projetado para aceitar contêineres intercambiáveis, chamados de casulos. A física de materiais aqui é crítica. Os casulos são feitos de ligas leves, porém resistentes o suficiente para suportar as pressões extremas e o calor da exaustão dos motores de combustível sólido. Esses motores de combustível sólido geram um empuxo colossal em milissegundos. Se a engenharia do berço não dissipasse essa energia cinética e térmica de forma eficiente, a integridade estrutural do próprio caminhão seria comprometida. Sistemas de amortecimento absorvem o recuo, mantendo a precisão para o próximo disparo. A verdadeira magia tática reside nas opções de calibre. O sistema pode ser carregado com 32 foguetes S-30 de 127 mm, ideais para alvos a 30 km de distância. É uma tempestade de aço rápida para apoio tático imediato, saturando o campo de batalha em segundos. Precisa de mais alcance e poder destrutivo?
Em poucos minutos, um veículo municiador usando guindastes hidráulicos remove o casulo vazio e instala 16 foguetes SS-40 de 180 milímetros. A massa do propelente aumenta exponencialmente, permitindo que as ogivas alcancem 40 quilômetros com energia cinética devastadora. Para alvos estratégicos profundos, o sistema abriga 4 enormes foguetes SS-60 ou S-80 de 300 milímetros. Com cargas explosivas massivas, a física balística os leva até 90 quilômetros de distância. A equação é simples: maior diâmetro significa mais volume para combustível sólido, garantindo um impulso específico muito maior. O impulso específico é a medida da eficiência de um motor de foguete. É a física pura de Newton. A ação da queima rápida dos gases expelidos pela tubeira gera a reação que empurra o foguete massivo contra a gravidade da Terra. Tudo isso gerenciado por uma única plataforma veicular. Uma obra-prima da engenharia mecânica, mas ter o foguete e o lançador é apenas metade da equação militar. Um foguete de artilharia tradicional, diferentemente de um míssil guiado, é balístico. Uma vez que o motor queima todo o seu combustível nos primeiros segundos de voo, ele se torna um projétil cego, escravo exclusivo das leis da gravidade e da aerodinâmica. Entramos na fase 3, a física da balística. Se você atirar um foguete cego a 80 km de distância sem calcular as variáveis ambientais, ele vai errar o alvo por quilômetros. A atmosfera da Terra é um fluido caótico em constante movimento. A precisão exige matemática de ponta e processamento em tempo real. No coração da bateria Astros não está um lançador, mas o veículo de comando e controle, o AVVCC. Este veículo é um supercomputador sobre rodas, integrado a radares de rastreamento de trajetória e estações meteorológicas móveis. O seu trabalho é resolver equações diferenciais complexas antes de cada disparo. A primeira variável física que o computador calcula é a densidade do ar. A resistência aerodinâmica, ou arrasto, é proporcional ao quadrado da velocidade do foguete e à densidade do fluido. O ar ao nível do mar é espesso, desacelerando o foguete rapidamente. Nas altas altitudes do arco parabólico, o ar é rarefeito. O computador integra dados de temperatura e umidade, porque o ar quente e úmido é menos denso que o ar frio e seco, alterando a força de arrasto ao longo de todo o voo. Uma variação de alguns graus centígrados na alta atmosfera pode desviar a ogiva em centenas de metros no ponto de impacto. Tudo é contabilizado. A segunda variável é o vento, mas não apenas o vento na superfície. A trajetória parabólica de um foguete S-80 o leva para a estratosfera. Lá, as correntes de jato cruzam os céus em alta velocidade. O radar meteorológico do Astros mapeia o perfil tridimensional do vento em diferentes altitudes. O computador de tiro aplica vetores de correção geométrica. Se o vento sopra forte da direita a 10.000 metros de altitude, o lançador será fisicamente apontado ligeiramente para a direita, disparando contra o vento, calculando que a força aerodinâmica lateral empurrará o foguete de volta para a trajetória perfeita. Para manter a estabilidade giroscópica durante o voo, os foguetes possuem aletas estabilizadoras na cauda, inclinadas em um ângulo preciso. Quando o foguete atinge velocidades supersônicas, o fluxo de ar passando por essas aletas faz o corpo cilíndrico girar em torno de seu eixo longitudinal, como uma bala de fuzil. Esse giro, impulsionado pela conservação do momento angular, cria uma rigidez no espaço. Ele neutraliza pequenas imperfeições aerodinâmicas na fabricação do foguete, impedindo que ele tombe sobre si mesmo. A aerodinâmica supersônica gera ondas de choque em forma de cone no nariz do foguete, aquecendo o revestimento a centenas de graus. Mas agora chegamos ao clímax da balística de longo alcance. O fator mais complexo e fascinante que o computador de tiro do Astros 2 deve calcular. Uma força fictícia da física clássica que afeta tudo que viaja grandes distâncias pelo globo. O efeito Coriolis. A Terra é uma esfera girando a mais de 1.600 km por hora no Equador. Quando um foguete S-80 é disparado, ele passa vários minutos no ar. Durante esse tempo de voo parabólico, o alvo na superfície da Terra literalmente se move para uma nova posição no espaço devido à rotação do planeta. Se você atirar um projétil do Equador em direção ao hemisfério norte, a inércia do movimento rotacional da Terra no Equador é mais rápida do que nas latitudes mais altas. O resultado físico? Do ponto de vista de um observador no solo, o foguete parece curvar misteriosamente para a direita. Essa é a aceleração de Coriolis.
O computador do Astros precisa saber a latitude exata do veículo lançador e a latitude exata do alvo. Ele insere essas coordenadas em equações matriciais tridimensionais, calculando a deflexão de Coriolis em milissegundos. O caminhão ajusta seu azimuth de lançamento ligeiramente fora do alvo para compensar a rotação da Terra. É uma dança cósmica brutal de matemática e física mecânica. O foguete é lançado, sobe pela troposfera, cruza ventos de tesoura, sofre arrasto dinâmico, estabiliza-se por giro giroscópico e, enquanto desces em queda livre hipersônica, a Terra gira perfeitamente para colocar o alvo exatamente sob a ogiva. Um acerto perfeito, mas o que acontece no momento do impacto? Entramos na fase 4. A física das submunições. Embora o Astros possa usar ogivas de alto explosivo de fragmentação padrão, seu verdadeiro poder destrutivo contra formações blindadas reside nas ogivas de fragmentação múltipla, também conhecidas como bombas cluster. Em vez de uma única detonação massiva no solo, um foguete de carga carrega dezenas de pequenas submunições. Um espoleta de proximidade radar no nariz do foguete mede a distância até o solo. A uma altitude calculada, a física de fluidos e a força centrífuga assumem o controle. A ogiva se rompe no ar. O giro do próprio foguete, que antes servia para estabilização aerodinâmica, agora atua como um mecanismo de dispersão. A força centrífuga ejeta as submunições em um padrão elíptico preciso sobre o campo de batalha. Pequenos paraquedas ou fitas de arrasto se abrem para estabilizar cada pequena bomba em queda vertical. O alvo principal dessas submunições não é a infantaria, mas o teto dos veículos blindados. A física da blindagem nos diz que a parte frontal e lateral de um tanque são massivamente protegidas. No entanto, o topo da torre e do compartimento do motor possuem as camadas de aço mais finas, é o calcanhar de Aquiles mecânico. Para penetrar essa blindagem a partir de cima, as submunições utilizam cargas moldadas, baseadas no efeito Monroe. Dentro da pequena bomba, o explosivo é moldado em torno de um cone de cobre invertido. Quando o explosivo detona, a física da hidrodinâmica de altas pressões entra em cena de forma espetacular. A onda de choque da detonação inverte o cone de cobre sob pressões na casa dos milhões de atmosferas. O cobre não derrete, mas é forçado a se comportar como um fluido superplástico. Ele é espremido em um jato hiperveloz de metal sólido, viajando a mais de 8 km por segundo. A energia cinética deste jato de cobre é tão imensa que ele empurra o aço da blindagem do tanque para fora do caminho, penetrando dezenas de centímetros de aço sólido. A termodinâmica e a pressão extrema pulverizam o interior do veículo. Uma única salva de foguetes Astros pode liberar milhares dessas cargas moldadas simultaneamente. É a eficiência letal da saturação de ar em sua forma mais pura. Uma área gigantesca transformada em uma tempestade de jatos de plasma e fragmentos supersônicos. Isso explica por que na Guerra do Golfo, as colunas de blindados iraquianos eram dizimadas antes mesmo de avistarem as tropas da coalizão no horizonte. No entanto, a guerra moderna evoluiu. A precisão cirúrgica começou a se tornar tão importante quanto a saturação bruta para evitar danos colaterais. A Vibras precisava adaptar a engenharia do Astros para o século XXI. O sistema modular, projetado décadas antes, provou ser o trunfo perfeito para essa evolução. Bem-vindos à fase 5. O programa Astros 2020 e a transição da balística cega para a aerodinâmica guiada. O objetivo era criar uma arma de precisão de longo alcance estratégico, capaz de atingir alvos a impressionantes 300 km de distância. Nasceu assim o AVTM-300, o míssil tático de cruzeiro brasileiro. A física de voo de um míssil de cruzeiro é fundamentalmente diferente de um foguete de artilharia. Um foguete usa um arco parabólico, dependendo da inércia. Um míssil de cruzeiro, por outro lado, é essencialmente uma aeronave não tripulada suicida. Ele não sobe para a estratosfera, ele voa paralelo ao solo, usando sustentação aerodinâmica. Graças à arquitetura modular do AVLMU, o mesmo caminhão que dispara foguetes de saturação pode receber um casulo contendo 2 mísseis AVTM-300. Quando o míssil é ejetado do tubo de lançamento, um motor de combustível sólido de aceleração rápida, chamado booster, o impulsiona para fora e o leva à velocidade de cruzeiro. Poucos segundos após o lançamento, a aerodinâmica toma o controle. Asas retráteis se desdobram da fuselagem do míssil para gerar sustentação. O booster de combustível sólido se esgota
e é ejetado fisicamente para reduzir a massa e o arrasto. Em seguida, o coração da propulsão de cruzeiro entra em ignição, um motor turbofan. A termodinâmica de um motor turbofan permite eficiência de combustível extrema para voos de longo alcance em baixas altitudes. Ele aspira o oxigênio da atmosfera, comprime-o, mistura-o com o combustível de aviação e o inflama. É a mesma física que mantém os aviões comerciais no ar, mas miniaturizada para destruição de precisão. Voar baixo, a poucos metros do solo, é uma tática evasiva baseada na física das ondas eletromagnéticas. Radares inimigos emitem pulsos de rádio em linha reta. Devido à curvatura da Terra e à topografia do terreno, um míssil voando muito baixo fica escondido na sombra do radar das defesas antiaéreas até que seja tarde demais. Para navegar a 300 km de distância contornando montanhas e vales sem colidir, o AVTM-300 emprega um sistema de navegação inercial acoplado a GPS e um radioaltímetro. O giroscópio a laser e os acelerômetros internos calculam a aceleração vetorial e a rotação do míssil em 3 eixos espaciais a cada milissegundo. As superfícies de controle aerodinâmico, as pequenas aletas na cauda, são ajustadas por servomotores eletromecânicos de alta precisão. Eles alteram o fluxo de ar, criando pressões diferenciais que fazem o míssil subir, descer ou curvar. É a mecânica dos fluidos aplicada à navegação autônoma, um cérebro de silício guiando uma lança de aço. A introdução do míssil de cruzeiro elevou o sistema Astros de uma arma de saturação tática para um ativo de dissuasão estratégica. Um país que possui essa tecnologia pode neutralizar infraestruturas críticas, bases aéreas e centros de comando a centenas de quilômetros de suas fronteiras, com precisão métrica. E isso nos leva à fase 6, o sucesso comercial e a engenharia de resiliência. O mercado global de armamentos é implacável. Equipamentos militares operam nos ambientes mais extremos da Terra. Não basta ter uma física teórica perfeita. A engenharia de materiais e a tolerância mecânica devem ser absolutas. O Astros II foi projetado com uma filosofia de robustez bruta. Os engenheiros brasileiros sabiam que sistemas eletrônicos delicados tendem a falhar sob calor extremo, poeira fina e vibrações intensas. Os componentes hidráulicos e pneumáticos do chassi foram selados contra tempestades de areia microscópicas. A eletrônica embarcada no veículo de comando usa blindagem contra interferência eletromagnética e dissipadores de calor de estado sólido em vez de ventoinhas frágeis. A termodinâmica do resfriamento passivo garante que os computadores balísticos continuem calculando trajetórias mesmo sob o sol escaldante do deserto de 50 graus Celsius. Foi essa resiliência de engenharia mecânica que atraiu a atenção de países do Oriente Médio na década de 80. Nações com vastos desertos precisavam de mobilidade em terrenos não pavimentados. O Astros, montado sobre chassis de caminhões táticos pesados com tração em todas as rodas, oferecia exatamente isso. A cinemática do chassi permite espalhar o peso massivo do veículo sobre vários eixos. Isso reduz a pressão específica no solo, baseando-se no princípio físico de que pressão é igual à força dividida pela área. Uma área de contato maior dos pneus evita que o caminhão de dezenas de toneladas afunde na areia solta do deserto. A Arábia Saudita, o Iraque e o Catar tornaram-se grandes operadores do sistema. Durante os conflitos na região, a modularidade provou seu valor logístico absoluto. Enquanto outras baterias de artilharia esperavam por caminhões de munição específicos, os usuários do Astros recarregavam casulos pré, montados em minutos e desapareceram. A tática de atirar e sair é vital para a sobrevivência da artilharia moderna. Graças à tecnologia de radar de contrabateria, o inimigo pode calcular a trajetória reversa de um foguete assim que ele é detectado no ar, descobrindo a localização exata do lançador em poucos segundos por meio de geometria analítica. Para evitar o fogo de contrabateria, a física de aceleração do veículo é crucial. O Astros dispara sua salva de foguetes e antes mesmo que as ogivas atinjam o alvo a dezenas de quilômetros de distância, o caminhão já recolheu seus estabilizadores hidráulicos e está acelerando para uma nova posição de cobertura. Essa integração entre poder de fogo massivo, cálculo balístico computadorizado instantâneo e engenharia automotiva de alta mobilidade fez do projeto da Vibras um marco na história da tecnologia militar. É uma sinfonia de disciplinas físicas, termodinâmica nos motores, aerodinâmica no voo, cinemática na mobilidade,
O Exército Brasileiro, operador principal do sistema, continua a integrar e modernizar o Astros 2020. A inclusão de foguetes guiados que utilizam aletas móveis minúsculas na seção do nariz para corrigir desvios de trajetória durante a fase final do voo representa o próximo nível de controle de física de fluidos. Ao adicionar um sistema de correção de curso ao foguete SS-40, por exemplo, o erro circular provável é reduzido para menos de 10 metros. Isso transforma uma arma projetada originalmente para saturação estatística diária em uma ferramenta de ataque de precisão letal, economizando munição e minimizando danos indesejados. A história da engenharia por trás do Astros 2 é um estudo de caso fascinante sobre como a compreensão profunda das leis da física pode ser moldada em aço, circuitos e propulsores. Não se trata apenas de construir um caminhão grande, mas de dominar as forças invisíveis da natureza para ditar os rumos de um campo de batalha. Desde o controle da expansão térmica dos gases em uma tubeira de foguete, passando pelo cálculo da força de Coriolis devido à rotação da Terra, até a aerodinâmica de voo em baixa altitude de um míssil de cruzeiro, cada aspecto desse sistema é uma aplicação prática da ciência que exploramos aqui no canal. As máquinas de guerra, desprovidas da política e da tragédia humana que as cercam, são monumentos à engenhosidade mecânica. O Astros permanece como um lembrete de que a tecnologia de ponta não tem geografia exclusiva. A ciência física é universal, e sua aplicação na engenharia pode vir de qualquer lugar do globo. Vamos fazer um rápido mergulho profundo na química dos propulsores sólidos usados nestes foguetes. Diferente do combustível líquido usado em foguetes espaciais, que requer bombas complexas e criogenia, o combustível sólido militar deve estar pronto para uso imediato, estável por anos em armazenamento e insensível a choques físicos. Esse propulsor é tipicamente uma mistura de perclorato de amônio como oxidante e pó de alumínio como combustível, mantidos juntos por um aglutinante de borracha sintética, como o HTPB. A termoquímica dessa mistura é brutal. Quando acesa, a oxidação do alumínio gera temperaturas que ultrapassam 3.000 graus Celsius. O formato físico do canal oco no centro desse bloco de combustível sólido é crucial. A geometria desse canal, muitas vezes em forma de estrela, determina a área de superfície exposta à queima. Uma área de superfície maior no início gera um pico de empuxo massivo para vencer a inércia inicial do foguete pesado. Conforme o combustível queima radialmente para fora, a geometria do canal muda, alterando a taxa de produção de gás e, consequentemente, o perfil de empuxo ao longo dos segundos de voo propulsado. É controle de empuxo feito puramente através da geometria do molde de fundição química, uma solução mecânica elegante. A câmara de combustão que contém este inferno pressurizado deve ser fabricada com aços de altíssima resistência ou materiais compostos enrolados em filamentos de carbono. A tensão mecânica suportada pelas paredes do motor do foguete é imensa, tentando rasgar o cilindro de dentro para fora a cada milissegundo de queima. Além da propulsão, os atuadores que miram o casulo de lançamento no veículo AVLMU também merecem destaque. Eles utilizam sistemas hidráulicos servocontrolados. A hidrodinâmica de fluidos incompressíveis permite mover toneladas de aço e foguetes com precisão de frações de grau em azimuth e elevação. Válvulas proporcionais eletrônicas controlam o fluxo de óleo sob alta pressão. Quando o computador de tiro envia os dados corrigidos pelo efeito Coriolis e pelo vento, essas válvulas abrem e fecham em milissegundos, travando o berço de lançamento na inclinação matemática perfeita para a trajetória parabólica calculada. Essa precisão mecânica no solo é o que garante que as equações balísticas não sejam desperdiciadas. Um erro de 1/10 de grau na elevação do lançador se traduziria em centenas de metros de desvio no ponto de impacto a 80 km de distância. A tolerância mecânica é tão rigorosa quanto a matemática teórica. Outro componente vital da bateria é o veículo radar de rastreamento de trajetória. Logo após o disparo do primeiro foguete de teste, a física das ondas eletromagnéticas entra em ação. O radar rastreia o eco do projétil subindo pela atmosfera e compara a trajetória real de voo com a trajetória teórica calculada. Se houver discrepâncias devido a anomalias atmosféricas imprevistas, como bolsões de ar rarefeito não detectados, o computador recalcula instantaneamente a solução balística e ajusta a elevação e o azimuth para os foguetes subsequentes da salva. É um sistema de malha fechada de correção de erros em tempo real.
Toda essa complexidade técnica, desde as formulações químicas do propulsor sólido até as válvulas hidráulicas, os giroscópios a laser, os algoritmos do efeito Coriolis e a aerodinâmica das aletas, culmina na fração de segundo em que as submunições atingem a área-alvo. É o ponto final de uma longa cadeia de física aplicada. A engenharia militar é muitas vezes o impulsionador de inovações tecnológicas que acabam transbordando para o setor civil. A necessidade de miniaturizar computadores balísticos para caberem em veículos robustos ajudou a impulsionar a tecnologia de circuitos integrados e materiais isolantes termomecânicos. No fim, o Astros 2 não é apenas uma arma, é um testemunho da capacidade humana de modelar matematicamente o caos do mundo natural, de transformar a química volátil e a física da atmosfera em uma ferramenta previsível, confiável e, do ponto de vista de seus alvos, aterrorizantemente precisa. Espero que este mergulho profundo na balística, termodinâmica e engenharia mecânica do sistema Astros Tudor tenha iluminado a ciência intensa que existe por trás das cortinas de fumaça da tecnologia militar. A física está em tudo, desde a rotação da Terra até a dispersão de submunições. Aqui no Mistérios da Ciência, nossa missão é desvendar os segredos do universo técnico que nos rodeia, explicando como e o porquê através das lentes rigorosas da ciência. Se você é fascinado por essas análises detalhadas e quer apoiar a divulgação científica, inscreva-se no canal para entender a física brutal por trás das tecnologias de defesa e engenharia pesada. Deixe o seu like se você apoia a análise técnica e objetiva da indústria de defesa nacional e global. A sua interação ajuda o nosso algoritmo a levar o conhecimento científico mais longe. Comente aqui embaixo. Qual outra tecnologia militar brasileira ou global você quer ver analisada do ponto de vista da física e da engenharia em nosso próximo documentário? Eu sou a Nova, sua analista científica. Mantenham a curiosidade viva e até a próxima exploração.